Deixa eu propor a metodologia que vamos usar agora à tarde. A ideia não é cercear, não é limitar, não é a gente mudar regras, mas nós estamos no 4º fórum e a gente foi aprendendo e o relatório ele foi elaborado depois das discussões das trilhas de ontem. O pessoal trabalhou de madrugada até às 3, 4 da manhã ou mais. Vasco, quanto tempo? Até às 3. Tudo que foi mencionado nas trilhas foi registrado. Isso é um critério desde o 1º fórum. Nós anotamos todos os comentários. O fórum ainda tem a característica de não ser um fórum que vota, que toma decisões, mas anota-se consenso e dissenso. E nós vamos relatar as 3 trilhas agora de forma sequencial. Então eu quero já compor a mesa, convidar a Veridiana, a Nazaré e o Lisandro, que coordenaram essas 3 trilhas. Nós vamos ler, o relatório será um resumo do que aconteceu, contendo todos os detalhes. Eu abrirei um espaço para algum eventual comentário, aceitarei manifestações durante a leitura sem problema nenhum, apoio, ou talvez, se alguém quiser, uma outra forma de manifestação. E, no fim, então, nós vamos, de certa forma, declarar esses documentos como documentos que refletem o que aconteceu aqui e vamos terminar a reunião, se possível, antes do tempo previsto. Se, por acaso, houver alguma contribuição adicional, a gente pode estender, mas também não adianta a gente querer ficar aqui só porque o horário estava previsto até às 18 horas. Então, mais uma vez, quero convidar para a mesa Lisandro, Nazaré, Veridiana e também o Carlinhos, que vai ser o reporter, vai ler para nós os 3 relatórios. Se o pessoal das trilhas não estiver aí, podemos começar, que estaríamos apenas dando destaque na mesa, porque eles coordenaram as atividades. Vai dar para projetar esse material? Tá, então vocês vão poder acompanhar na tela e, obviamente, aqueles que contribuíram e participaram poderão ver, então, no relatório, aquilo que vocês comentaram, fizeram, se está refletindo o que foi feito. Só para lembrar, cada trilha tinha os anotadores, os secretários, como é que vocês chamaram oficialmente? Relator. Os relatores e a comissão coordenadora se reuniu com os relatores e elaboraram, então, esse documento final. Vaz, alguma explicação que você quer dar sobre a metodologia? Tá bom, tá bom. Então, antes de começar a leitura, Carlinhos, você explica o procedimento para deixar transparente, para todo mundo entender. Pessoal, a ideia realmente é o fórum ser um subsídio importante para o comitê gestor. Uma coisa que eu já avisei em outras reuniões, alguns talvez estão pela primeira vez participando, nem tudo que nós discutimos aqui é competência do CGI, mas nós anotamos todos os detalhes, isso será, obviamente, analisado, avaliado e devidamente encaminhado. Mas a ideia é a gente realmente, como sociedade brasileira, todos os seus setores, receber os comentários da sociedade brasileira. Então, vamos lá, Carlinhos. A metodologia que é pensada para os fóruns da internet no Brasil, promovido pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, prevê sempre o relato de dissensos, consensos e pontos a aprofundar nos debates que acontecem nas trilhas temáticas de cada fórum. Este ano foram 3 trilhas, os relatórios já foram redigidos, conforme o professor Glaser já indicou, e eu vou lê-los. Nós temos os seguintes tipos de relatórios, e é preciso explicitar isso, o que é que eu vou ler aqui. Nós temos, primeiro, um relatório sintético dos debates das trilhas, que busca identificar, melhor dizendo, quais foram os dissensos, os consensos e os pontos a aprofundar de forma itemizada. Então, é um relatório sintético, e esse relatório sintético, para nós da Comissão de Metodologia e Sistematização do Fórum,
São slides em PDF, que depois serão disponibilizados também no site do Fórum da Internet no Brasil, forumdainternet.cgi.br, que vocês já conhecem, os relatórios sintéticos de cada uma das trilhas. É um conjunto de algumas dezenas de slides para cada trilha. Após algumas semanas, tudo que foi debatido e conversado também nos grupos de aprofundamento nas trilhas, comporão um relato que a gente identifica como relatório completo da trilha, que aí são algumas páginas, algumas dezenas de páginas para cada trilha. Os dos anos anteriores já estão publicados no site forumdainternet.cgi.br, os relatórios sintéticos e relatórios completos dos fóruns de 2013, 2012 e 2011. Além desses relatórios que são redigidos, identificando e sistematizando aquilo que foi apontado como dissenso, consenso e pontos ainda a aprofundar, há também, publicaremos deste ano, já fizemos dos anos anteriores, todos os vídeos, as gravações daquilo que foi transmitido online em tempo real das trilhas e das plenárias gerais do Fórum. Isso demora um pouco mais, porque os vídeos são editados, tem que pôr legenda, não é algo corriqueiro e trivial de se fazer, mas acredito que até o final do mês, os vídeos todos dos fóruns deste ano estarão publicados de cada uma das trilhas, de cada debate, de cada participação, de cada fala, de cada participante do fórum, estará registrado em vídeo também no site. Já posso ler? Então, procederemos à leitura do relatório sintético da primeira trilha, Inovação e Empreendedorismo. O primeiro conjunto de slides refere-se à apresentação dos painelistas desta trilha. Primeiro tema, políticas públicas e ambientes para inovação. Posicionamentos apresentados pelo setor governamental. A capacitação dos empreendedores em negócios inovadores de alta tecnologia é insuficiente. Open Innovation é o sistema que mais se adequa ao processo de inovação e evolução da internet no mundo. O principal gargalo da inovação está no desenvolvimento de produtos e negócios. Existe incentivo e fomento governamental para a inovação de tecnologias da informação e comunicação, TIC. Posicionamentos do setor empresarial. A inovação não se restringe a grandes empresas e tem, nos pequenos negócios, um terreno fértil, mas as políticas de fomento estão distantes da pequena empresa. A capacitação é essencial para que os processos de inovação gerem resultados. A capacitação das pequenas empresas é um pressuposto para que a inovação seja gerada em grande escala. A legislação brasileira não está preparada para tratar, absorver, aprimorar a inovação. Posicionamentos do setor acadêmico. O ambiente para a inovação no país, política, legislação, cenário macroeconômico, é totalmente inadequado, inclusive considerando a baixa participação do setor TIC na economia e na sociedade. No âmbito das políticas públicas, é mais adequado apoiar as empresas com potencial de crescimento do que apoiar as startups. A indústria deve ser tratada como principal vetor de inovação. Terceiro setor. A importância do conceito de Permissionless Innovation para manter o dinamismo da internet. Consensos entre os painelistas. Para todos os setores, a necessidade de capacitação de pessoas para incentivar a inovação. Setores governamental e empresarial e terceiro setor concordam sobre a relevância dos pequenos negócios para a inovação. Dissensos.
ou dissenso neste caso. Os setores empresarial e acadêmico entendem que o ambiente brasileiro é desfavorável para o fomento da inovação, ao contrário do entendimento do setor governamental. Pontos a aprofundar. Incentivo a startups versus empresas de alto rendimento, o papel do professor ou do pesquisador face à inovação, e agora os slides correspondentes ao debate que ocorreu nesta trilha. Posicionamentos do setor governamental. Existem recursos e políticas públicas disponíveis para inovação e empreendedorismo. A inovação deve ser apropriada pela sociedade, seja pela forma de negócios ou inovação social. O processo de inovação na internet deve ser aberto, deve considerar tanto o aperfeiçoamento do funcionamento da internet como o desenvolvimento de serviços e aplicações. Do setor empresarial, é necessário aproximar os pequenos provedores de internet das incubadoras e universidades. É necessário criar um programa de capacitação para os provedores de internet. É necessário absorver as inovações por meio de premiações e editais de pesquisa. E é necessário criar o simples da inovação. Posicionamentos do setor acadêmico. É necessário abrir o mercado brasileiro à competição mundial para incentivar a inovação e o empreendedorismo. Do terceiro setor, estimular hackerspaces como ambientes propícios para a inovação. Posicionamentos dos participantes no debate. O governo precisa ter uma política pública de inovação mais agressiva. Toda a inovação está ligada ao desenvolvimento da indústria, que está em um contexto de desindustrialização. Há um ambiente inóspito para a inovação no Brasil. É preciso criar mecanismos de incentivo à inovação a partir de diferentes espaços e tipos de iniciativas. Consensos. É necessário criar mecanismos para garantir que a inovação seja absorvida pela sociedade. É necessário aumentar os incentivos aos processos de inovação e empreendedorismo no cenário brasileiro. Dissensos. Ao contrário do setor governamental, o setor acadêmico e os participantes entendem que o país passa por uma desindustrialização, o que é prejudicial aos processos de inovação. Há divergência quanto ao papel do setor acadêmico no processo de inovação. Pontos a aprofundar: hackerspace como instrumento de promoção de práticas inovadoras, criação do simples para a inovação, conceito de permissionless innovation, planos de desenvolvimento para a inovação no Brasil. Esses foram os slides referentes a esta trilha. Os que participaram dessa trilha têm algum comentário? O coordenador Lisandro quer fazer algum reforço? Apenas mencionar que, da forma como foi apresentado, são mencionados as opiniões e depois colocados os consensos e dissensos. As opiniões são individuais das pessoas, né? Os consensos e dissensos são um batimento dessas opiniões para se entender o que foi concordado e o que não foi. Algum comentário do plenário? Vamos prosseguir, então, com a segunda trilha. Segunda trilha, trilha segurança e privacidade. Apresentações dos painelistas. Tema, privacidade. Posicionamentos do setor governamental. A internet não deve ser militarizada. A ação do Estado deve estar subordinada às normas legais e não pode ser baseada na violação sistemática e massiva
da privacidade da população. A sociedade deve ser consciente da importância da privacidade. A formulação de políticas públicas relacionadas à privacidade deve prever a participação da sociedade além da união do poder público com o poder privado. Posicionamentos do setor empresarial. É preciso equilíbrio entre privacidade e outros interesses. A. Liberdade de expressão, incluindo a liberdade de comunicação política. B. Liberdade dos meios de comunicação para investigar, informar e comentar assuntos de importância para o público em geral. C. Administração adequada do governo. D. Justiça aberta. E. Saúde e segurança pública. F. Segurança nacional. G. Prevenção e detecção de crime ou fraude. E. H. Bem-estar econômico do país. Posicionamentos do setor acadêmico. Privacidade é uma equação que integra as variáveis esforço técnico, mais boas leis, mais transparência, mais vigilância. É extremamente difícil, no atual contexto tecnológico, manter privacidade total. Posicionamentos do terceiro setor. Há o perigo de militarização da internet no mundo. A vigilância massiva se realiza a partir da entrega de nossas informações para um conjunto de corporações de TI. Ainda posicionamentos do terceiro setor. É preciso estimular e disseminar o uso de práticas para dificultar a captação de dados. Criptografia. Dificultar a identificação de padrões de consumo e comportamento pelas empresas. Disseminar o uso de práticas de softwares livres. Utilizar formatos abertos. Postura ativa dos cidadãos e cidadãs na busca e exigência das informações sobre si que os governos e corporações coletam e armazenam. Neutralidade da rede. Consensos. Proteção da privacidade na internet. Há conflito entre a comercialização dos dados coletados e a privacidade dos cidadãos e cidadãs. A importância de regulamentação própria relativa à privacidade. Marco civil sancionado é um avanço importante, mas é necessário aperfeiçoar sua regulação. Dissenso não foi explicitado. Pontos a aprofundar. É necessário discutir o artigo 15 do Marco Civil da Internet sobre guarda de logs. Estabelecer limites mais claros entre dados privados e dados públicos. Segundo tema, segurança. Posicionamentos do setor governamental. Não se deve copiar um modelo de defesa cibernética de outro país. Por isso, o Brasil criou e está implantando um modelo próprio de defesa cibernética. Posicionamentos do setor empresarial. Despreparo e desinformação fazem com que pequenas e médias empresas, cidadãos e cidadãs, não saibam como se proteger na internet. É preciso desenvolver ações com foco na prevenção, combater a impunidade. Posicionamentos do setor acadêmico. Simplificar dispositivos de segurança. Aumentar a articulação entre os grupos de pesquisa para ampliar o grau de resposta à sociedade. Maior incentivo à pesquisa. Incentivar a formulação de currículos específicos em segurança da informação. Posicionamento do terceiro setor. Não há fronteiras na cyberguerra. Tecnologias cibernéticas são tecnologias de controle. Ampliar o uso de criptografia. Consensos. Apesar do avanço do Marco Civil, ainda é necessário aperfeiçoar a legislação. É importante aperfeiçoar a regulamentação relacionada à segurança na internet. Estimular a criação de ambientes
participativos multissetoriais. Dissenso, crítica ao artigo 15 do Marco Civil da Internet, referente ao registro de logs, conexão e aplicação. Pontos a aprofundar: proteção de dados pessoais versus registro de logs, artigo 15 do Marco Civil da Internet e Lei de Proteção dos Dados Pessoais. Debates que ocorreram nos grupos. Tema: educação em segurança e privacidade. Posicionamentos apresentados nos grupos de discussão. É importante incluir a alfabetização digital no currículo escolar. Pais precisam ser educados quanto aos riscos e formas de se ter maior segurança na internet. Importância da presença de profissionais da área de tecnologia nas escolas. Simplificar o uso das tecnologias de segurança. Incluir nas configurações iniciais um padrão de segurança previamente instalado. Educar e responsabilizar empresas de tecnologia e desenvolvedores, visando ampliar a compreensão do impacto de seu negócio na sociedade. Elaborar, estimular e disseminar materiais educativos, campanhas e estratégias de formação com linguagens adequadas às diferentes faixas etárias. Potencializar as campanhas sobre uso seguro e responsável da internet, com foco no Estatuto da Criança e do Adolescente. Obrigatoriedade da inclusão do tema segurança e privacidade no currículo escolar ligadas à inclusão digital. Estimular com que os termos de uso em termos de privacidade nos sites, de redes sociais e aplicações sejam compreensíveis e legíveis de forma mais didática. Dissenso. Usar os mecanismos de anúncios em redes sociais e aplicativos para disseminar orientações sobre o uso seguro e responsável da internet. Tema: privacidade e espionagem. Posicionamentos apresentados nos grupos. Espionagem cibernética é utilizada como ferramenta de ganhos políticos e econômicos. É necessário compreender que a privacidade é um ativo econômico e desenvolver formas de como lidar com isso. Dissensos. Conceitos de monitoramento e vigilância na internet. Limites da intervenção estatal. Utilização ou não de softwares e hardwares livres. Pontos a aprofundar: criação de mecanismos para estimular o desenvolvimento de recursos que ajudem o usuário e a usuária comuns a criptografar seus dados. Tema: inimputabilidade da rede e remoção de conteúdo na internet. Posicionamentos apresentados nos grupos. Deve haver responsabilização sempre que não houver retirada de conteúdo ofensivo após respectiva solicitação. Houver demora demasiada na resposta de solicitações. Não for estabelecida de forma segura de identificação de perfis reais dos usuários e usuárias, dificultando os fakes. Cookies deveriam ser proibidos. Propaganda abusiva fere os direitos do consumidor. Dissenso não foi explicitado. Pontos a aprofundar: definir melhor quais conteúdos devem ser considerados ofensivos. Se algo publicado para um grupo de pessoas é encaminhado para pessoas não pertencentes ao grupo, há que se falar em violação de privacidade? É uma pergunta que o grupo fez. Outros temas. Foi apresentada a proposta de tema não previsto na trilha, que será reportada no relatório final, principalmente por um grupo de jovens que esteve aqui presente, participação direta de crianças, adolescentes e jovens nos debates e espaços de decisão sobre governança da internet. Esse foi o relatório. Algum destaque pelo plenário? Os que participaram da trilha têm algum comentário específico? Reflete aqui na frente, por favor, microfone, usando o esquema nome e
vinculação. Bom, de novo, sou o Leandro, do Partido Pirata. Carlinhos, você consegue voltar naquele slide que fala da parte de crianças, acho que é no item 3? Que eu acho que era importante dar uma... Não sei se é melhorada, mas colocar um outro ponto que é assim, toda vez que aparece isso, falando de ensino de prática... Quer ver? Volta no texto lá que vai ser melhor para eu falar, que eu não lembro exatamente. Deixa mais um para trás. Potencializar as campanhas sobre o uso seguro e responsável da internet. Mas volta mais um. Com foco no Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso, volta mais um. Aí, assim, é importante esse termo, incluir a alfabetização digital no currículo escolar. Esse é um termo perigoso, porque, geralmente, quando isso chega em qualquer área de educação, leia-se usar Windows e Office. A alfabetização digital sempre reflete em usar o Windows e Office. E o que a gente tem visto de um ano para cá, eu não estava nesse GT, mas eu queria contribuir com isso, é que tem uma iniciativa muito boa, que está sendo super difundida, da Code.org, que é o quê? Que é uma ferramenta que chama Scratch, que está ensinando lógica de programação para crianças. E está dando resultados incríveis. Se você tem crianças hoje de 9, 10 anos que conseguem desenvolver jogos, já como jogos de Atari, com 9, 10 anos usando o Scratch. Qualquer pessoa consegue utilizar com facilidade. Então, acho que poderia ser um item a mais a ser colocado, que seria importante nesse documento, é de incentivar também o ensino de lógica de programação para crianças nas escolas, porque já tem ferramenta hoje, antes isso era impensável, mas hoje tem ferramenta e tem metodologia que está dando resultados muito bons. Isso será anotado, será incluído como um reforço para esse item. É óbvio que essas propostas todas, para serem implementadas, deverão ser devidamente detalhadas por um grupo de trabalho mais tarde, em algum momento. Não é função deste fórum apresentar a proposta completa, mas os reforços e as ideias são bem-vindas. Mais algum destaque, algum comentário? Tiago? Nome e vinculação. Boa tarde a todos e todas. É só um reforço. Tiago Tavares, SafeNet Brasil. É só um reforço em relação à importância da participação juvenil nesses debates de governança da internet. Nós tivemos, nas 3 primeiras edições do Fórum, uma grande participação de jovens, adolescentes, que estiveram diretamente envolvidos na formulação de propostas, na discussão dos temas. E, nesse 4º fórum, nós tivemos um grupo de pelo menos 30 adolescentes de todas as regiões do país: Manaus, Belém, Salvador, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Rio Grande do Sul, Cuiabá. E esses jovens, eles vieram a São Paulo, mesmo nesse ano, sem o programa de bolsas de incentivo, e eles vieram a São Paulo, fizeram um trabalho belíssimo de estudo e de discussão dos outcomes do documento final do NET Mundial e também das propostas do Marco Civil, e fizeram essas recomendações. Então, eu queria só fazer esse reforço e destacar a importância da participação juvenil nesse debate sobre governança da internet, para que eles sejam sempre incluídos, nesses fóruns e nesses debates, que, afinal de contas, afetam diretamente a vida dos jovens, que hoje são mais de 20% dos usuários da rede. Valeu. Obrigado. Obrigado, anotado. Você quer falar? Por favor. Nome, entidade. Pode segurar na mão. Obrigada. Meu nome é Eloá, sou educadora social de uma instituição em Campinas e vim junto com o pessoal do CDI Campinas. O meu posicionamento em um manifesto, acho. Junto às trilhas, eu observei que não foi muito falado com relação à segurança na internet, com relação às crianças e os nossos adolescentes. Esses posicionamentos são importantes e foi validada a participação dessas crianças e desses adolescentes, porque, dentro dessas doutrinas, e o que a gente defende com relação a essa ideia, é que isso seja construído em coletivo com eles, que também tem algo a contribuir com os nossos fóruns, com esse fórum e numa próxima edição, se for possível. Eu não observei, me desculpe, durante os debates, se foi falado alguma coisa com relação à segurança, privacidade, com esse mérito
com relação aos adolescentes e às crianças, muito menos no documento do NET Mundial. Por conta disso, eu acho válido vocês, ou até mesmo nas próximas edições, refletir sobre isso, e, como você falou, vai ser aprofundado por um determinado grupo, e validar a importância disso, porque a construção com eles é muito melhor do que construção só pela gente, né? Porque é validado a opinião e a garantia dos direitos dessas crianças e desses adolescentes com o uso e ao acesso à internet. Obrigado. Talvez só uma informação. O nosso grupo de segurança no CGI está publicando agora mensalmente um suplemento, um documento que a gente está tentando montar quase que um livrinho sobre segurança. Então, há capítulos específicos e já há algumas informações específicas para crianças ou para jovens, para realmente começar a se prevenir e não usar qualquer clique aqui e entrar, talvez, aí numa situação delicada. O que me impressionou muito foi os nossos 2 últimos IGFs. O último foi em Bali, na Indonésia. Conseguiram levar um grupo, não me lembro mais, de 50 ou 60 jovens para o evento, e realmente é muito importante. É muito importante a gente começar, na mais tenra idade, envolver as nossas crianças e nossos jovens e preveni-los e prepará-los para um uso correto da internet. As armadilhas cada vez são maiores e eu acho que esses reforços que estão chegando são muito importantes e precisamos dar uma atenção especial. Eu estou vendo que o comentário ele é bem amplo e reforça a necessidade nesse espaço também. O colega Tiago mencionou o trabalho com as crianças, não sei se todos conhecem, ele lidera a ONG SaferNet, uma rede mais segura, e o maior problema, os maiores desafios exatamente nessa área de usar a inocência da criança e seduzi-los, de certa forma, no duplo sentido de usar a internet e acabar se envolvendo de uma forma indevida com essa ferramenta tão rica. Então, realmente existe uma preocupação e a gente tem estatísticas e números que nos preocupam. O Brasil, por vários anos, realmente serviu de centro de exploração no sentido moral, imoral, sexual das nossas crianças, e aí é muito delicado a gente não dar o devido valor. Então, isso está devidamente registrado, anotado, e se a gente puder rapidamente responder a esse anseio, nós faremos todo o esforço para que isso aconteça. Aproveitando, sei que eu tenha sido contratado para isso, Tiago Tavares acaba de ser eleito novo conselheiro. E a preocupação profissional, entre aspas, se eu posso dizer assim, exatamente trabalhar também nesta área e receberemos, então, bons subsídios diretamente da experiência. Sem fazer nenhuma propaganda, não recebi nenhum cachê, o Tiago vem com uma missão toda especial para ajudar no trabalho do CGI. Alguém mais quer aproveitar essa janela? Eu gostaria, professor. Bom, pois não. Eu gostaria só de complementar esse assunto. Meu nome é Cláudia, né? Sou professora da PUC, eu sou pesquisadora da USP sobre o tema da internet do adolescente. E aí, para complementando tudo isso, tem um documento da OCDE, né, convocando os países a desenvolverem políticas públicas de segurança e proteção das crianças na rede. É um documento excelente, que pode se tornar uma diretriz para o Brasil, e ele reforça, tem países que já estão se organizando, o Canadá, por exemplo, Austrália, Japão, né, são países que estão desenvolvendo políticas públicas específicas para a proteção das crianças na rede. Preventivas, envolvendo tanto a parte tecnológica, porque a gente pensa, eu sou da área da educação, aí pensa, não, os educadores têm que educar, mas as crianças estão mergulhadas na tecnologia, a gente tem que usar os recursos da tecnologia para promover segurança também, né? Então, eu penso que isso não pode estar desconectado
de um modelo de intervenção, né, para o bem aí, né, de proteção preventiva. Então, a gente tem que usar os recursos tecnológicos, né, e Tiago está aí, eu também pesquisei um pouco da Safernet, mas a situação do Brasil é bem grave, bem grave mesmo, né, com relação a isso. Então, é só para complementar. Obrigada. Valeu, obrigado. Tinha mais alguém? Ah, o Juca. Juliano. Eu queria fazer uma solicitação à inclusão de uma questão sobre a trilha que eu participei, que é a trilha de inovação. A gente se falou muito em políticas, né, de inovação, mas não foi mencionada uma questão que eu acho importante, né, que são mecanismos e iniciativas para tentar inibir atitudes e ações, estratégias anticoncorrenciais. Eu acho que a gente tem no Marco Civil da Internet, com a neutralidade da rede, uma iniciativa nesse sentido, né? Mas eu acho que isso não basta. O CGI faz pesquisas em diversos setores da sociedade e as pesquisas elas têm mostrado que uma questão central é a concentração nos setores da economia relacionados ao provimento de serviços de internet, né? Enfim, isso não foi comentado, mas eu acho isso importante. Inclusive, no ano passado foi publicado um livro discutindo esse tema. O livro se chama Digital Disconnect e coloca o Google e o Facebook também no banco dos réus nesse sentido, né? Um dos exemplos que o livro menciona, que eu acho bastante ilustrativo, é o fato do Google investir bilhões de dólares, né? Em 2012, o Google investiu 12 bilhões na compra de startups. Essa é uma atitude, enfim, que preventiva à inovação, tá? Então, só solicitar que isso fosse incluído. Ele se referiu à trilha anterior, então isso precisa ser colocado no devido lugar, que não é com segurança, mas com inovação e empreendedorismo. Ricardo. Como ele falou da trilha anterior, eu também vou... Nome. Ricardo, participei da trilha, sou painelista da trilha de inovação e empreendedorismo. Como o Juca abriu a possibilidade de falar da trilha anterior, uma correção que a gente fez no final do painel, eu e o Lisandro, que os processos de inovação, ou todos os trabalhos que a trilha estava fazendo, era para inovação na internet e não nos setores. O slide está dizendo assim, inovação nos setores. Embora que o assunto tenha rolado, acho que numa determinada hora, e eu acho que o pessoal resgatou corretamente, nós, eu e o Lisandro, resgatamos isso. Falou, olha, nós estamos falando de inovação para a internet. Aí o slide. Então, tudo que se falou em inovação, sublinhar que é na área da internet. Exato. Então, vamos anotar isso também. Mas acho que o Lisandro pode complementar. Só mencionar, então, porque em várias intervenções, a inovação foi tomada do ponto de vista mais amplo. E, ao final, o Ricardo mencionou que a gente deveria se concentrar, obviamente, nas questões relacionadas à internet. Aliás, mas eu acho que no... Oi? O CGI é da internet, né? Sim, Câmara sim. de Inovação. Mas eu acho que no internet. relato, o importante é deixar mencionado quando Exato. era global, porque a intervenção foi global, aquilo relata a intervenção, e, ao final, colocar que houve uma ressalva e apresentar a ressalva como ressalva. Sim, é só essa observação. Tá bom. Wagner, nome e filiação. Então, não do pai e da mãe, mas do teu trabalho. Então, meu nome é Wagner. Eu sou do W3C Brasil. Então, já que abriu a porta para a inovação... Eu posso fechar já. É o chair que coordena, entendeu? Como o chair não bloqueou, eu vou em frente. Mas eu volto também na trilha que estava sendo comentada antes de abrir para a inovação, que acho que é importante, talvez, ressaltar que, quando falamos na trilha sobre inovação e empreendedorismo, não só reforçamos a importância do foco na internet, mas eu acho que foi muito forte a participação na NEMA
e que, de alguma forma, isso não foi contemplado explicitamente no relatório, talvez implicitamente você possa ver isso em algumas frases, né? É que, primeiro, a inovação ela vem necessariamente para trazer solução para problemas. A inovação não é só uma questão de trazer novas tecnologias, mas para trazer solução para problemas. E, por conta disso, a inovação na internet, principalmente, ela não tem um endereço de origem, necessariamente. Ela não pode ser vista somente ela setorializada como empresas, governo, sociedade civil. A inovação é uma questão de espírito inovador, e a inovação ela pode ser uma inovação que acontece individual, a partir de uma pessoa que, diante de um problema, resolve inovar com uma determinada solução. Então, eu acabei mesmo fazendo uma sugestão, inclusive, de que era preciso pensar que o processo de inovação no Brasil ela não deve continuar exigindo o CNPJ, como hoje exige. O processo de inovação hoje, talvez, se exigisse, pudesse exigir somente, né, CPF também, porque senão você limita os espaços de inovação. Então, essa é uma observação. A segunda, voltando à questão de segurança e privacidade, não estou falando, não fui delegado pelos jovens para falar disso, mas eu só queria, talvez, tentar corrigir um pouco o entendimento que parece que, de maneira geral, houve quanto ao manifesto aqui feito pela pessoa que veio aqui à frente sobre a participação dos jovens, e parece que foi entendido que os documentos deveriam conter mais coisas sobre os jovens, sobre adolescentes. E eu acho que o que, na verdade, foi citado, olha, se vai falar de internet, crianças e adolescentes, é preciso ouvir as crianças e adolescentes, né? E não simplesmente tratar disso como uma forma de proteção às crianças e adolescentes, mas conversar com eles, porque eles têm o que falar sobre a internet. Professor Graça, só um esclarecimento, aproveitando a fala do Wagner, os comentaristas internacionais das trilhas, nós ainda não reportamos os comentários dele no relatório sintético, porque o objetivo do relatório sintético era identificar consensos e dissensos e pontos a aprofundar entre os setores. Todo o relato dos comentaristas internacionais será feito no relatório completo, e os vídeos gravados, legendados, serão disponibilizados também no site. Pois não. Oi, eu sou Fernanda Lobato, do Governo Eletrônico, mas eu estou falando mais como mãe, tá? Não como governo, dessa vez. Essa parte, eu não participei desse painel, mas eu tenho que lembrar que criança tem pai, adolescente tem pai. Então, uma coisa que eu vejo muito, que eu li na TIC Kids, eu li a TIC Kids inteira e me preocupou muito, é que, hoje em dia, se acha assim, não, as crianças sabem internet. A criança sabe internet como sabe mexer numa caixa de fósforo, sabe? Ela não tem medo. Ela não tem medo daquilo. Se não tem alguém para orientar, ela pode se queimar. Então, não dá para ter esse diálogo sem incluir os pais nele. E eu acho muito importante isso, porque eu não estou... eu vi uma frasezinha ali, pais, e aí, não, tem que falar com o adolescente, tem que falar com a criança. A gente está numa sociedade que, realmente, o papel do pai e da mãe foi diminuído. Sabe? O pai fica fora, a gente terceiriza, tem a babá, mas isso tem que ser recuperado, que a gente está vendo o resultado que a diminuição desse papel, por vários fatores, tem ocorrido, o que tem acontecido por conta disso na nossa sociedade. Então, nesse ponto, só pedir que, quando essas políticas começarem a ser discutidas, também os papéis dos pais e da mãe estejam incluídos. Tá? Só isso que eu queria. Valeu o registro. Obrigado. Seu nome? Rogério, eu sou praticante da terapia de Reiki, eu sou mestre em Reiki,
e quero fazer um comentário sobre a regulamentação do .org.br. No mundo todo, o .org é aberto. Eu tenho um site como .org e não posso ter um site .org.br, porque exigem que eu faça primeiro a ONG, documente toda a ONG para depois poder ter a ideia, o que é inviável no meu sentido. Então, a exemplo do que já aconteceu com .com e com .net, eu acho que o .org.br deve ser aberto à pessoa física também. Esse ponto não está relacionado com a discussão. Não é oportuno nesse momento, mas eu aproveitei. Em relação à inovação, dá para... Isso aí, pelo cunho da inovação, dá, porque eu estou tentando fazer uma ONG para tratar pacientes e não consigo, porque eu primeiro preciso formatar toda, ter estatuto, ter tudo isso, e eu não posso ter um site para começar essa iniciativa. Temos outras explicações, mas não cabe nesse momento. Podemos não, eu só estou conversar. falando pelo lado da inovação. Não, está certo. Se eu quero inovar e montar uma ONG nova para abordar uma nova coisa, eu não posso ter um .org no Brasil. Perfeito. Obrigado. Podemos terminar por aí, então, esse assunto? Acho que foram boas contribuições, todas anotadas, serão incluídas no relatório final. Vamos, então, passar para o terceiro. Você ainda quer falar? Ontem, eu falei um pouco demais. Então, acho que o professor Glaser achou que eu tinha falado tudo. Mas sobre segurança e privacidade, eu não falei, não. Você vai repetir tudo outra vez. Vou, não. Eu queria pedir às pessoas que estão nessa sala, eu pediria que o Edmundo e o Vaz e as pessoas da organização, nesse momento, não se levantassem, mas a Cláudia e as outras pessoas que estavam aqui ontem que se levantassem. Todo mundo que estava na trilha ontem, de segurança e privacidade, na plateia. Eu queria que esse plenário aplaudisse a essas pessoas. Essas pessoas trabalharam aqui, né, Edmundo, né, Vaz? E elas não queriam parar de trabalhar. E aí eu queria que o Edmundo se levantasse. Eu acredito que o Edmundo é o único dos painelistas que está aqui, nesse momento. E queria agradecer a ele, ao Sérgio, ao professor Ricardo, ao coronel Camelo e ao nosso palestrante internacional, o Jacob, do Projeto Thor, que com seus 31 anos nos ensinou tanta coisa, nos provocou, e eu olhava para o rosto de cada pessoa da mesa. Obrigada, Edmundo. Obrigada a todos. Eu quero agradecer ao Vaz, e eu quero que ele se levante com as outras pessoas que estavam aqui na relatoria, se tiver alguém. Por favor, Vaz. O Vaz. Fica em pé, menina. Presta atenção. O Vaz, ele tem uma intuição. Eu conheço esse homem há um tempo. Ele tem uma intuição que ele viu um povo conversando ali, os jovens, né? E esses jovens estavam inquietos, porque depois do café voltou para o plenário, com as perguntas, né? E o Serginho, daquele jeito dele, e os meninos queriam conversar. E ele sacou que os caras estavam conversando. Tem algum desse grupo que estava ali perto da escada ontem? E ele integrou esse grupo a um grupo que estava aqui discutindo. Então, eu quero agradecer ao Vaz pela intuição dele, pela capacidade dele e a todo mundo que estava na organização. Obrigada, Vaz. Não acabou, não. Agora vai ser rápido, viu, professor Helmut? Olha só,
eu quero agradecer e registrar de novo o que eu registrei na trilha. Essa trilha, como as outras trilhas, teve uma discussão muito rica. Essa discussão, ela foi fruto de um trabalho de coordenação de um colega conselheiro que não está aqui. Ele se chama Cássio. Eu queria que vocês soubessem da minha gratidão pelo Cássio, que me cobriu durante o período de construção da trilha, da definição dos painelistas, porque, como representante do governo, eu estava passando por problemas de saúde. Durante esse período, o Cássio está com problemas de saúde e nós compensamos as nossas ausências. Para fechar, eu queria dizer que, como uma representante do governo nesse comitê, eu tive muitas emoções durante esse processo. Por exemplo, a de ver 3 mulheres, Beri. Nessa mesa aqui, tem foto, fazendo daqui o relato dos grupos. O outro era um moço bonito, jovem. Aliás, você também é muito bonito, moço. A pessoa vai ficando velha, então ela acha todo mundo que é jovem bonito. Meu pai tinha me ensinado isso. Mas, enfim, tinha um homem e 3 mulheres, e nós, eu, Edmundo, ficamos ali, tá? Assentados. E tem foto disso. Como representante de governo, eu quero dizer que os temas que foram colocados especificamente na linha das crianças, e como sabiamente lembrou, hoje a Fernanda e ontem o Serginho. A Fernanda usou o fósforo, o Serginho usou a rua, que ele andava na rua tempos atrás, em regiões de São Paulo, que hoje não dá para andar. Tá? Eu quero dizer que existem redes estabelecidas, que existe um Conselho Nacional de Educação, que existe uma união de dirigentes municipais de educação, chamado Undime, que existe nessa cidade de São Paulo um Conselho Municipal de Educação que tem lá uma mulher que me ensinou quase tudo que eu sei sobre educação. O Wagner de Nunes conhece essa mulher. Ela chama Pilar Lacerda. Ela foi secretária de Educação Básica do ministro Haddad, e hoje ela é representante da sociedade civil, se não me engano, no Conselho Municipal de Educação desta linda e querida cidade. Pilar entende tudo. Eu trabalhei com ela como funcionária da Prodabel numa formação de professores e de pais na cidade de Belo Horizonte. Os caras ganharam, moço, da camisa lilás. Os diretores de escola ganharam, lá por 99, uma caixinha de Windows, cada um. E ela mandou uma carta. Nessa carta, ela dizia o seguinte: a decisão em ficar ou não com esta caixa é de vocês. Os efeitos disso sobre as crianças da sua escola, na minha opinião, são esses. Quem quiser devolver a caixa para a Microsoft, eu pago o correio. Essa mulher se chama Pilar. Ela mora em São Paulo e ela sabe muita coisa, como muitas outras mulheres, como muitos outros homens. Tá certo? Então, nós não precisamos achar que, para esse tema, para os outros, nós não temos redes. Nós precisamos atuar mais em redes. A rede do Undime, a rede do Conselho Nacional, dos Conselhos Municipais e Estaduais de Educação. Esse país tem uma riqueza nesses conselhos imensa. Eu me senti muito privilegiada por ter coordenado essa trilha. Vocês não têm noção. E eu sei que, a partir de agora, o Glaser não vai deixar mais eu abrir a boca. Obrigada. Abraço.
Uma série de comentários que ela fez estariam na minha agenda, mas ela se antecipou. Agradecimentos, reconhecimentos, mas faz parte. Podemos encerrar, então, essa trilha. Vamos para a terceira e última, internet e legislação. Trilha, internet e legislação. Apresentações dos painelistas. Tema, implicações da aprovação do Marco Civil. Posicionamentos do setor governamental. Alguns artigos do Marco Civil necessitam de regulamentação. Do setor empresarial, não foi explicitado posicionamento. Do setor acadêmico, é importante interpretar o Marco Civil de modo coeso e em diálogo com o ordenamento jurídico brasileiro, bem como prosseguir com estudos para seu aprimoramento. Do terceiro setor, uma vez aprovado o Marco Civil, o foco deve ser a regulamentação da proteção de dados pessoais. O Marco Civil é omisso quanto ao crime de difamação. Consenso. Todos os setores saudaram a aprovação da Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, o Marco Civil da Internet no Brasil. Dissenso não foi explicitado. Pontos a aprofundar. É necessária uma construção doutrinária e jurisprudencial para guiar a interpretação do Marco Civil. Tema, legislação. Posicionamento do setor governamental. A legislação brasileira é pouco atualizada em relação à privacidade e à proteção de dados. Os países devem criar uma autoridade pública com o objetivo de garantir a aplicação de regulamento específico no tocante à proteção de dados. Do setor empresarial, temor da tecnocolonização, ou seja, uma legislação mal implementada a partir de outros países pode favorecer um neocolonialismo. Princípios informadores devem balizar as discussões legislativas. Posicionamentos do setor acadêmico. Evitar a escalada de eventual censura privada. Existe tensão entre a simplificação dos termos de uso e a qualidades e a abrangência dos contratos. Não foi explicitado o posicionamento do terceiro setor. Consenso, elaborar novas regulamentações para conferir eficácia plena ao Marco Civil. Dissenso, não foi explicitado. Pontos a aprofundar. Não foram explicitados. Tema, princípios. Posicionamentos do setor governamental. O acesso à internet é essencial à cidadania. Devem ser assegurados às usuárias e aos usuários direitos regidos pelos princípios da inviolabilidade, sigilo da vida privada e proteção de dados, segundo o artigo 7º, incisos 1º e 3º do Marco Civil. Posicionamentos do setor empresarial. O setor apresentou os seguintes princípios como meio de garantir a manifestação de pensamentos e ideias, a livre concorrência e a soberania na era digital. Primeiro, o menos é mais. Explicar demasiadamente uma norma pode ensejar sua relativização. Segundo, internet não é telecom, razão pela qual possibilita livre competição na rede. Terceiro, plataforma é praça pública. Limitação das tentativas de responsabilizar os intermediários por conteúdo de terceiro. Ninguém responsabiliza o detentor da praça pelo discurso que lá se faz. Quarto, a palavra final é quase sempre do Poder Judiciário. Posicionamentos. Todos os agentes independentes que necessitem adquirir meios de telecomunicações para prestar serviços devem ser tratados de forma isonômica
pelo detentor da rede. É importante o engajamento do CAD e judiciário e o acompanhamento permanente das agências reguladoras, além do legislativo, na manutenção da livre concorrência. Consenso. Todos os setores mencionaram que os princípios da privacidade, neutralidade da rede e liberdade são os alicerces do Marco Civil. Dissenso não foi explicitado e também não foram explicitados pontos a aprofundar. Os debates que ocorreram nos grupos. Tema CGI.br. Posicionamentos apresentados nos grupos. O CGI-BR deve realizar pesquisa e sistematização de critérios capazes de auxiliar decisões judiciais relacionadas à remoção de conteúdo considerado difamatório. O CGI.br deve implementar campanha visando o desenvolvimento de uma cultura de liberdade de expressão na internet. O CGI.br deve ter plataforma online para promover processo participativo sobre regulamentação da neutralidade da rede, desenvolvendo ou utilizando aplicações existentes. O CGI.br deve transmitir suas reuniões por streaming. Dissenso não foi explicitado neste grupo, pontos a aprofundar, defender o Marco Civil contra a campanha empreendida pelos interesses contrários. Tema Marco Civil aprovado. Posicionamentos apresentados no grupo. O Marco Civil é importante como carta de princípios que inspira o processo global de governança, trazendo a perspectiva do desenvolvimento humano e socioeconômico. Dissenso. Sobre a explicitação no Marco Civil da atribuição dos juizados especiais no julgamento de processos relacionados à calúnia e difamação, foram apresentadas duas posições. Primeira, desnecessária e prejudicial, pois sobrecarregará os juizados especiais. E segunda, positivo destaque na lei, justamente para que a sociedade saiba que pode recorrer aos juizados especiais. Pontos a aprofundar, critérios para orientar decisões judiciais relacionadas à remoção de conteúdo para acabar com imprecisões e trazer segurança jurídica. Tema neutralidade da rede. Posicionamentos apresentados nos grupos. O Marco Civil não permite a venda de pacotes de acesso com discriminação de conteúdos. Dissenso. A insuficiência na abordagem da neutralidade da rede no documento do NET Mundial. Pontos a aprofundar, evoluir na discussão de acordos entre empresas de telecomunicações e provedores de serviços e aplicações online diante do Marco Civil. Com exceção do representante da Anatel, os demais participantes entendem que não é permitido. Este foi o relatório. Professor Glaser, antes de prosseguir, eu só queria dar o número de participantes. Este fórum, o quarto Fórum da Internet no Brasil, contou ao todo, então, com 201 participantes, oriundos de 14 estados da Federação e de 4 países, França, Holanda, Santiago do Chile e Estados Unidos da América. Então, foram 201 participantes dos 4 setores, 52 do setor empresarial, 37 do terceiro setor, 37 do setor acadêmico, 10 do setor governamental e 15 estudantes. Desculpe, eu errei. 48 do setor acadêmico, 21 do setor governamental, 15 estudantes, 37 do terceiro setor, 52 do setor empresarial. E 28 não declararam de qual setor eram. São pessoas. Obrigado pelo informe, primeiro pelo relatório da trilha e esses informes adicionais. Volto a perguntar se há alguma contribuição do plenário. Primeiro foi a Flávia e depois a Laura.
queria só tirar uma dúvida sobre uma metodologia de interpretar consenso e dissenso. A gente, no nosso grupo, a respeito da neutralidade da rede, eu vou fazer essa pergunta, porque se fosse outro assunto não faria, mas eu acho que esse é um tema muito quente, que é importante, seria muito importante que saísse um consenso daqui. Só uma pessoa discordou daquele ponto que está no último slide que o Carlinhos colocou, e essa pessoa nem participou realmente, nem assinou a lista de participação no grupo. Todas as outras pessoas estavam de acordo com o que está ali, mas, no final, ficou como dissenso. Então, mas não é consenso, né? Então, só queria colocar essa pergunta, porque eu acho que, considerando que todo mundo do grupo que participou e oficialmente assinou a lista de presença, concordava se isso seria ou não consenso, ao invés de ficar ponto a aprofundar. Talvez só uma resposta imediata. Essa discussão, o que é consenso, depende realmente dos fóruns. No caso de governo, basta um governo ser contra e não há consenso. Em outros ambientes, é percentual, que também não é claro, não é definido. Talvez possamos, eu não estou sugerindo, mas só como um comentário, contar a presença de quantas pessoas estão naquele momento e dizer 10 a favor, 5 contra, 14 a favor. Uhum. De certa forma, veja, eu concordo que é importante ter uma medida correta se fosse uma decisão, realmente uma conclusão, algo que vinculasse, fosse binding. Como nós estamos anotando ideias, quanto mais ideias, até saber que existe uma pessoa que tem alguma reserva, isso é uma contribuição positiva para a discussão. A ideia aqui não é sair com ganhamos, não ganhamos, ou temos unanimidade. Para nós é importante ter um pouquinho essa temperatura. Reflete um pouco, eu concordo, de um lado, que poderia ser melhor, por outro lado, nos dá um retorno que também é importante. Mas acho que valeu e precisamos conversar, quem sabe criar uma trilha de como definir o consenso e o dissenso. Professor Glaser, colocar dentro do consenso, mas deixando claro que houve essa discordância. Mas não vamos discutir isso, eu só estou tentando responder. Eu acho que valeu a sua intervenção. Dissenso. Mas nem... Nesse caso, por causa do ponto em si. Laura. Eu queria pedir um ajuste na relatoria, na parte da sistematização das contribuições do terceiro setor. Você participou desse grupo? Sim, eu era uma das painelistas. Aí eu queria pedir um ajuste na parte da relatoria que trata da sistematização do terceiro setor, porque fala que a gente não teceu nenhuma crítica ao Marco Civil, e lá fala que a gente apontou uma omissão no Marco Civil com relação à proteção da honra, e a gente não foi isso o que foi dito, né? Pelo contrário, eu acho que o Marco Civil avança demais na questão da proteção da honra. O que foi dito lá na ocasião é que o debate regulatório sobre... A gente fala muito do Marco Civil, fala muito da lei de direitos autorais, da questão da privacidade, e que ainda não fazemos o debate com relação dos crimes contra a honra, difamação, né, quando debatemos o ambiente regulatório da internet. Então, eu queria simplesmente apontar esse ajuste na relatoria. Eu não tenho condições, também não quero discutir isso, mas seria bom, então, o pessoal que participou e que anotou, perceber se houve aí uma palavra errada ou não, e a gente corrige, obviamente, isso. E a contribuição, eu acho que é positiva. Aquilo que estava com alguma reserva ficou mais forte ainda. É isso, Laura? Isso. Tá bom. A gente vai considerar isso e vai dar uma verificada no documento. Matarazzo?
Bem, eu não participei desse painel, óbvio, mas o tema é por demais importante para não fazer um comentário. Me preocupou muito notar que já está se dirigindo a interpretação do Marco Civil para o Judiciário. Para? O Judiciário. Judiciário. Uma excessiva preocupação com isso. Mas eu acho que faltou uma coisa. O Marco Civil prevê que, em qualquer regulamentação que venha a ser tratada, o CGI seja ouvido além da Anatel. Então, o CGI precisa começar a discutir o assunto para poder fazer-se ouvir, né, no caso da regulamentação do Marco Civil. E eu estranhei que esse item não apareceu como um item a aprofundar no assunto, né, já que é uma consequência do que está estabelecido no Marco. Pode ser incluído agora como um comentário da plenária. Obrigado. Esse é o... Como é que se definiu? O que está com a camisa... Como é que você falou? Lilás. Na verdade, o tom exato... Eu sou mulher, mas eu tenho alguma dificuldade com as cores. Mas não é só lilás. Deve ser lilás mesmo. Deve ser lilás, do primeiro fórum, essa daqui. Está com a palavra. Tá. Ô, Carlinhos, pedi para você colocar aquela página sobre o CGI, que eu queria fazer uma correção lá. Na verdade... que é até importante colocar. A gente colocou de novo a discussão sobre a plataforma do CGI, né? E, na verdade, assim, aproveitando um pouco, hackeando a trilha, porque, na realidade, nesse ano, na estrutura do fórum, meio que não ficou muito claro aonde que poderia se falar sobre o comitê gestor. O destaque que eu fiz na trilha, que é importante refazer aqui na plenária, é sempre esse, de que o Fórum da Internet, sobretudo, ele é um espaço anual para a discussão da atuação do próprio comitê gestor da Internet. Né? Então, é sempre importante destacar isso daí. O que eu pedi para colocar... Ele não consegue colocar lá? Tá, que colocou o seguinte, quando fala sobre a plataforma do CGI, essa mesma resolução, esse mesmo texto, ele já apareceu nos últimos nos últimos 3 fóruns. A diferença que a gente colocou na resolução, na proposta desse ano, ali no terceiro, seria o quê? Como a gente já viu que é uma dificuldade muito grande para o CGI desenvolver uma plataforma própria, o assunto está travado no CGI já faz mais de 2 anos, a proposta foi colocada, eu queria que incluísse ela como sugestão, né, não como determinação, é que a proposta colocada foi que fosse utilizada a rede Participa BR, que é uma rede da Secretaria, que foi utilizada na promoção da ArenaNet Mundial, e que essa fosse uma rede que o CGI passasse a utilizar como rede de interação, seja de forma transitória ou de forma definitiva, mas a sugestão colocada foi que o Participa BR fosse utilizado em curto prazo para você promover um acesso participativo e para discutir a regulamentação da neutralidade, que é um tema já da hora do dia para amanhã, já. Não dá para esperar até o fim do ano para criar uma plataforma nova. Então, foi isso que foi colocado na trilha. Eu achava que era importante, nesse posicionamento do grupo, constar isso dessa forma. Porque, senão, a gente vai estar com a mesma resolução que já tem há 2, 3 anos e que não caminha. Né? A ideia aí foi diferente. E também, para aproveitar a fala, uma outra coisa que eu queria aproveitar para citar, para não precisar pedir depois, é sobre o próprio Fórum da Internet. Eu acho que é importante deixar registrado na relatoria o fato de que, nesse ano, nós não tivemos o acesso, a concessão de bolsas para quem vem de fora, e isso, sim, foi muito prejudicial à qualidade das discussões, uma vez que a gente não trouxe, e era um fato que era presente em todos os fóruns, gente de muito longe, de assentamentos e de outras regiões que não têm acesso tão massificado à internet, e que, sim, contribuíam muito para o debate. Esse ano a gente teve esse fórum aqui, a visão que eu tive é de uma reunião ampliada do CGI, certo? E não de um fórum da internet mesmo, com participação maciça do país todo. Então, acho que é importante ficar registrado, certo? Até porque ano que vem a gente vai ter um IGF, e é importante, eu acho que o motivo de não ter bolsa dessa vez foi porque aproveitamos a estrutura para fazer colado ao Net Mundial. Que não seja repetido isso na época com o pretexto do IGF do ano que vem, que o fórum seja separado, de preferência em julho, época de férias de universidade, que isso ajuda muito, certo? E com concessão de bolsas. Eu acho que é um ponto importante, que é importante ficar registrado, porque foi muito prejudicial ao fórum desse ano. Só fazendo... Bom, talvez... Deixa eu fazer. Em relação à plataforma, o Leandro acompanhou isso, e tem informações, e nós já conversamos, o pedido foi aprovado pelo comitê gestor, e, como era um projeto ambicioso, ele cai dentro de uma série de procedimentos burocráticos. Nós contratamos especialistas, o projeto foi feito, foi desenvolvido, foi aprovado em várias instâncias,
Foi feita uma licitação pública, várias empresas se envolveram, mas, no fim, acabou virando um super projeto. E quem quer fazer o ótimo acaba nem fazendo o bom. E nós entramos realmente numa pequena dificuldade interna. O assunto não morreu. Eu acho que a gente dimensionou isso para um super projeto. Acabamos usando algumas situações ou soluções intermediárias, mas ainda não morreu o projeto. Eu até peço, então, que o Lisandro complemente, se tiver alguma complementação. Parece que morreu, que foi enterrado. Não, não foi isso. Aliás, gastamos horas, não horas, dezenas de horas. E já gastamos também alguns recursos, porque qualquer projeto profissional, ele não é feito gratuitamente. Ele envolve consultores e especialistas. E as duas consultas que foram feitas para especialistas foram cumpridas com relatórios, com documentos, com estudos comparativos, com benchmarking. Nós temos todas as informações. Só que as pessoas realmente envolvidas, e o próprio CG percebeu que nós íamos bolar algo que provavelmente não teria um uso tão intenso para todo aquele esforço. E está numa fase momentânea de um dimensionamento um pouco mais adequado para o dia a dia. Lisandro, por favor. Eu só queria enfatizar que, assim, eu sou de computação e tem dois conceitos bem claros, a interface e a implementação, né? A interface é o que é percebido por fora, a implementação é o que tem por dentro, né? A interface mostra que o processo está parado, como tu havias mencionado, por 2 anos, né? Mas eu queria falar sobre a implementação. Ele não está parado. O processo é longo porque a gente sempre quis fazer isso de forma muito profissional. A gente seguiu uma metodologia bem detalhada, foi contratado um grupo da USP que sabe fazer esse processo de seleção. Se gastou bastante tempo no levantamento de requisitos, que, assim, é um processo importante, mas normalmente é negligenciado. A gente não negligenciou, por exemplo, o levantamento de requisitos. E, de fato, o resultado final que a gente tem até o momento acabou sendo superdimensionado. A gente está num processo agora onde a gente está avaliando a plataforma, considerando que o resultado final foi exageradamente grande. Então, a plataforma, claro, quem olha só para a interface parece que ela está parada, mas eu gostaria de esclarecer que ela não está parada. Isso está sendo discutido dentro do CGI e vamos evoluir com certeza, como a gente vem evoluindo até então. Apesar de eu reconhecer que na interface, quem olha de fora entende isso como algo que está parado dentro do CGI, mas não está. Você está na fila? Pois não? Bom, eu sou o Pedro, eu sou estudante da UFMG. Eu participei da trilha de Direito e de Internet e Legislação. E um ponto que a gente discutiu, que a gente considerou muito importante, inclusive colocou no relatório final, mas não entrou nessa síntese, que foi sobre a interpretação do artigo 10 do Marco Civil, que ele fala sobre a guarda e disponibilização de registros de conexão, que devem atender aos direitos de privacidade, de intimidade. E no parágrafo 3º, ele coloca uma espécie de exceção, que não há impedimento ao acesso de dados cadastrais às autoridades administrativas que detenham competência legal para sua requisição. A gente achou que isso ficou um pouco vago e acaba não sendo muito claro quais são as autoridades que têm competência legal. E os nossos especialistas lá, inclusive o representante do Ministério, discutiram e consideraram que as autoridades competentes são as explicitadas na Lei de Lavagem de Dinheiro, que é a Lei 12.683, se eu não me engano. Ou seja, as autoridades competentes para requisitar dados que são protegidos por esses vários direitos, a privacidade, a intimidade. Ou seja, essas seriam as autoridades competentes, para não ficar vago e achar que são só qualquer autoridade administrativa ou algo que possa ser determinado ad hoc. Seria um alerta para que isso, numa regulamentação, fosse talvez um pouco melhor especificado. Não, seja melhor especificado ou isso seja levado como informação para quem for aplicar a lei. Okay. Porque essas interpretação. Essas autoridades estão explicitadas em uma outra lei. Inclusive fala que são as autoridades na forma da lei, mas não ficou muito claro quem são. Perfeito. Mais alguém do plenário?
Vou passar a palavra à Veridiana, que coordenou essa trilha, para seus comentários. Obrigada. Inicialmente, eu também gostaria de agradecer todos que participaram da trilha, ficaram também lá desde o início até o final, na discussão dos grupos. Acho que esse exercício de fazer os grupos em um momento das discussões é bastante interessante para a gente conseguir aprofundar em alguns pontos e talvez até verificar pontos de convergência que talvez não aparecessem em falas tão compartimentalizadas assim no microfone. Então, é uma avaliação positiva nesse sentido. Gostaria também de agradecer as pessoas da equipe que lá estiveram, né? Tanto os relatores, quanto o auxílio na moderação da Jupira, quanto as outras pessoas que estavam na sala ajudando com as coisas até mais operacionais. Bom, com relação à discussão em si que foi feita, não há talvez semana mais interessante para fazer, né? A discussão de internet e legislação, tendo em vista aí a aprovação do Marco Civil da Internet. Então, acho que, sem dúvida, nesse sentido, foi importante ter esse momento de discussão proporcionado pelo CGI, até para conseguir discutir alguns pontos que são polêmicos na lei, ou que, se não são polêmicos, pelo menos são aventadas e distribuídas interpretações que causam uma certa controvérsia, porque parecem, de fato, não se relacionar muito ao que está escrito na lei, né, em relação à neutralidade da rede, principalmente. Então, também acredito que tenhamos uma boa contribuição a dar aqui com esse relatório, nesse processo que se inicia após a aprovação do Marco Civil, que é tanto a sua regulamentação quanto a sua efetivação. E aí, eu acho que é interessante registrar mesmo a intervenção da Flávia, e acho que a gente aqui está num espaço que isso é possível de se fazer. Como já foi dito hoje na mesa da manhã, que consenso não é uniformidade, acho que a gente poderia, então, já registrar o pedido de alterar o relatório naquele sentido com relação à interpretação de acordos entre os provedores de aplicações e serviços na internet com empresas de telecomunicações, deixando registrado que houve uma discordância, enfim, porque isso também é importante, é justamente essa a intenção das discussões que são feitas nas trilhas, e essa é a intenção do fórum, né? Bom, com relação a algumas outras intervenções que foram feitas aqui, em relação à plataforma, né, eu sou uma das entusiastas do desenvolvimento da plataforma, e mesmo com o tamanho do projeto e os custos do projeto, considero que é fundamental que o CGI dê essa contribuição, né, desenvolvendo uma plataforma aí online com uma série de funcionalidades que depois servirão para serem utilizadas ali, ou por outras pessoas que queiram utilizar o código. E espero, enfim, coloco também aqui, reforço a importância de esse processo continuar dentro do comitê, do GT continuar se reunindo, e a gente conseguir avançar no desenvolvimento dessa plataforma. Agora, é claro que a preocupação sempre do Chemali ao fazer a defesa da plataforma era também a importância de ela ser utilizada, não é o meu, de ela ser utilizada na discussão da neutralidade da rede, da regulamentação da neutralidade da rede, algo que talvez não possa esperar o desenvolvimento, muito provavelmente não possa esperar o desenvolvimento de uma plataforma tão complexa como a que a gente chegou a fazer já as consultorias e o processo de seleção. Então, é interessante que o comitê avalie as possibilidades existentes, né, e busque uma solução para isso. Não só, e busque também outras formas de participação que sejam interessantes nesse processo de regulamentação. Acho que a gente pode dar um bom exemplo de como fazer isso de forma participativa. Com relação a outra questão que também me parece importante de ser pontuada, que é a questão das bolsas, também acho que fez uma grande diferença não ter tido bolsa esse ano,
na possibilidade de participação das pessoas, na possibilidade de as pessoas voltarem a se encontrar para discutir internet, pelo menos uma vez por ano, num espaço como esse, com uma oportunidade de ouvir pessoas que estão no dia a dia da discussão da internet no Brasil. Mas, pela discussão, né, que foi feita nas reuniões do CGI, esse era um caráter excepcional do fórum nesse ano, que seria feito junto ao NET Mundial, e que não haveria tempo de fazer um processo de seleção de bolsas adequado. Então, como sendo de caráter excepcional, esse problema não se repetirá no ano que vem. Espero que não se repita no ano que vem. E, por fim, bom, eu gostaria de agradecer muito o tempo que eu fiquei no CGI como titular, a oportunidade de coordenar diferentes mesas e de estar aqui. Infelizmente, não poderei participar como titular da próxima gestão, mas parabenizo a todos os eleitos em todos os setores. É uma oportunidade inigualável de discutir a internet no Brasil, de contribuir para que ela seja cada vez mais universal, democrática, e que os direitos sejam garantidos no seu uso e na sua governança. E, sem dúvida, é uma grande honra poder me despedir de vocês dessa posição, digamos assim, numa semana como essa, em que a discussão da internet foi tão intensa no Brasil. Obrigada. Moçada, essa mulher fez coisas que vocês não imaginam. E vai continuar fazendo. E que vem o Thiago, e viva a democracia. Eu acho que tem um comportamento diferente. Eu não gosto de repetir muitas despedidas. Para mim é um momento assim meio triste. Na última reunião do CG já começaram a fazer discurso. Eu falei, calma, calma, pessoal. Nem acabou o mandato ainda, parece que estão com pressa. Vamos com calma. Teremos uma reunião dia 30 de maio, no último dia da gestão. Alguns não foram reeleitos, outros passaram de titular a suplente. O time vai trocando, mas continua. Nós temos muito espaço, tem as câmaras e tem muito trabalho para fazer. Se a Viri está saindo, está chegando a Flávia, chegando o Tiago, tem gente aí que está no nosso meio há tanto tempo e nós vamos continuar trabalhando juntos. E haverá outras despedidas, ou até outras bem-vindas. Boas-vindas. Vamos continuar. Eu queria destacar nesse momento, no fim dessa plenária, dessas leituras e dos comentários, repetindo que tudo está registrado e fará parte do documento final. Carlinhos explicou todos os vídeos, todas as gravações, tudo será colocado à disposição de todos. Eu não tenho a estatística de quantos participaram remotamente, provavelmente um bom número também. Houve essa coincidência dos dois eventos e a decisão de amarrar um evento no outro, com vantagens e desvantagens, precisa ser avaliado, obviamente, mas realmente isso facilitou algumas coisas, porque nós não queríamos fazer o fórum durante o período eleitoral, até para desvincular isso de eventuais campanhas políticas ou ser talvez até mal interpretado. Então, aconteceu que a data melhor foi essa, com algumas consequências talvez não previstas e não desejadas, mas agora é tarde. De qualquer forma, eu acho que vocês foram importantes nessa participação, fazer isso numa sexta e num sábado, mas nós temos a grata satisfação de informar que chegamos ao final. Então, todos vocês ainda terão algum tempinho para curtir o sábado. Eu quero destacar de uma forma especial a equipe do VAS. VAS, vem com a tua equipe toda para frente. Todos os relatores, fiquem em pé para a gente saber quem trabalhou aí.
Pessoal, fica aqui na frente, olha. A foto vai ficar mais bonita aqui, ó. Nós aprendemos no primeiro fórum que era muito importante também esta parte do fórum ser avaliada ou ser realizada profissionalmente. E esse pessoal trabalha nisso já como rotina. E nós temos essa consultoria, essa assessoria em outros eventos também. E nós achamos que uma grande melhoria no resultado do fórum, documentando o que acontece, não adianta apenas viver aqui, mas documentar depende dessa equipe. E de uma forma pública e oficial, agradecer a todos vocês por esse trabalho sensacional. Mais uma salva de palmas para eles. Obrigado. Obrigado. Pode sentar, pessoal. Tem uma outra equipe que também trabalhou, talvez não tão publicamente, mas é a minha equipe. Eu deixei o Carlinhos sofrer, porque eu me preocupei com o NET Mundial. Quem esteve no NET Mundial percebeu que houve muito trabalho, e eu tentei com uma outra equipe montar aquele evento, e o Carlinhos, cadê o Carlinhos? Está aqui. Montou com a equipe dele. Quem está aqui? Paulinha, Juca, a Cristiane, vem para cá também. Quem mais está aí? Natália está dando uma aula. Quem mais que você usou aí? O Wagner te ajudou também? Wagner ajudou também. Wagner, você também ajudou, Wagner? Carol Burley não está aqui agora. Aqui no meio também, fica lá. Vamos para lá. Wagner, você vem ou precisa buscar você? Todo o trabalho, depois que o comitê aprova, o comitê toma uma decisão, é passada para a Secretaria Executiva. E a gente, então, usa o pessoal de casa, dentro do possível, e aonde nós não temos expertise, nós terceirizamos e contratamos. Então, o importante foi essa equipe, com mais alguns que estão em algum outro lugar, que detalharam, contactaram as pessoas, montaram a programação, e tudo que vocês viram realmente não sai assim de uma hora para outra. E nós estamos tentando realmente levar isso a sério. É um trabalho profissional, não é algo que é para apenas fazer de conta. Estamos levando isso realmente como um desafio, e é muito importante receber essa realimentação de vocês. Então, mais uma vez, eu peço uma salva de palmas para a equipe. Você foi bem usado. Tem alguém da equipe da Carol aqui? A Carol, ela é que cuida da infraestrutura, dos eventos, montando tudo isso que vocês estão vendo. Nós compartilhamos dessa vez com a parte da NET Mundial, mas foi ela que montou tudo isso. E aqui tem dezenas de horas e tem dezenas de pessoas envolvidas. O que vocês assistiram essa semana, aquele telão, aquele trabalho todo, 5 telas espalhadas por aí, foi um trabalho sensacional. E o bacana foi o seguinte, falaram para nós que, outra vez, o Brasil foi o momento da virada, de agora em diante os outros vão sofrer mais. Quando nós fizemos o primeiro evento do ICANN, no Rio de Janeiro, em 2003, o pessoal falou, vocês conseguiram fazer diferença. Vai ter ICANN antes do Rio e ICANN depois do Rio de Janeiro. E agora o pessoal está dizendo os eventos internacionais serão antes de NET Mundial e depois de NET Mundial. Nós marcamos realmente conseguimos um fato histórico, não só pelo resultado, mas pela infraestrutura envolvida. E realmente a nossa presidente ficou muito emocionada quando ela entrou e viu aquela coisa toda. Eu tive a honra de recebê-la, de estar com ela durante alguns minutos, junto com outras autoridades. Eu estive com ela quando ela decidiu convidar o Brasil,
e ela se sentiu muito gratificada em ver que aquela reunião em outubro do ano passado resultou nesse evento tão grande. Então, foi muito bom a gente ver a equipe nossa realmente vestindo a camisa, vestindo né, o staff, vestindo aí a blusa, o shirt e fazendo o seu trabalho. Ela não está presente aqui, mas eu vou entregar esse carinho pessoal a ela também. Estou me lembrando que eu não devo esquecer a equipe de tecnologia. Então, quando eu falo infraestrutura, eu me refiro a todos os sentidos. Nós temos uma equipe dentro de casa, lá no CGI, que cuida de toda a parte de rede, e toda essa parte foi montada, então, para que vocês tivessem 1 gigabit de contato entre este local e o mundo, e tudo isso, então, serviu realmente como facilitador do processo. O trabalho que nós vemos é só o resultado final, mas começa meses antes. Obrigado a todos que cooperaram e ajudaram que também este fórum, menor desta vez, mas com resultados importantes, fosse um sucesso. Uma salva de palmas para vocês agora, para todos nós. Obrigado. Normalmente, um evento termina com um happy end. E o happy end está pronto. Nós vamos tomar agora o nosso café, que é o nosso coffee break de despedida. Todos estão convidados para mais um momento de comunhão, compartilhar, um momento social. Obrigado, pessoal.